O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas ali para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros de água. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água, e encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridas famílias presentes nesta missa que oferecemos pelas nossas famílias, depois de 9 dias preparando o nosso coração, chegamos no grande dia, dia em que celebramos a festa de Nossa Senhora da Conceição, na rede daqueles 3 pescadores Aparecida. Com certeza, as famílias ribeirinhas da vila de Guaratinguetá estavam aflitas, porque havia uma carestia muito grande de peixes. E a pesca era a base da economia daquela região que se desenvolveu neste vale cortado pelo rio Paraíba do Sul, por isso o Vale do Paraíba. E a economia daquela região acontecia em torno da pesca. A pesca era um sinal de sobrevivência para aquele povo ribeirinho, para aquelas famílias. E eles já vinham sofrendo há tempo, que eles não
conseguiam retirar o seu sustento do rio Paraíba. E aí a angústia ficou maior quando souberam da visita do conde de Assumar, que vinha de São Paulo até Vila Rica, em Minas Gerais. Era também o período do ciclo do ouro no Brasil. E conde de Assumar, como um português católico, não comia carne vermelha nas sextas-feiras. E ele iria parar com a sua comitiva para pousar na vila, justamente num dia de sexta-feira. E quem preparava a sua vinda disse: ele precisa comer carne branca, nada melhor que o peixe que vocês pescam. E agora, quem poderá nos defender? E ali, quando eles lançam as redes, depois de um dia fracassado de pesca, João Alves ainda insiste, e daquela água caudalosa do Paraíba do Sul, barrenta e profunda, aparece na rede daqueles 3 pescadores esta singela imagem, simples imagem de terracota, de Nossa Senhora da Conceição, que era a padroeira também da coroa portuguesa. Uma imagem de barro, de cor marrom, mas porque ficou depositada no fundo da água do Paraíba, ficou enegrecida. E depois eles encontram a cabeça, e aí o primeiro sinal, a pesca generosa, que os emocionou e que os fez ver aquela aparição como um milagre. De por si só, já é inexplicável pela ciência, porque era uma imagem de barro cozido, oca, então dificilmente conseguiria ser pescada. Por isso ela não foi pescada, ela apareceu. Não foi a força humana daqueles pescadores que retiraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição das águas barrentas e caudalosas do Paraíba do Sul, mas de fato foi um sinal de Deus através daquela simples imagem de Nossa Senhora da Conceição. E aquela vila que estava entristecida, aquelas famílias que estavam perdendo já a esperança, agora renovam as suas forças e as suas esperanças e a sua fé, porque não se sentem mais abandonadas, sentem a presença de Jesus, porque tem a presença da Virgem Maria. E é assim, nos momentos mais tristes e difíceis de nossas vidas, e deveria ser das nossas famílias, a gente sabe muito bem para quem recorrer. Como a rainha Esther, esta mulher corajosa e de fé, que nós escutamos na primeira leitura de hoje, que quando soube do decreto do primeiro-ministro persa, que desejava matar os judeus, e depois que ela toma consciência de que ela era de descendência judia, e ela lê o fato dela ter sido colocada, escolhida como uma das rainhas do rei, do harém do rei, ela lê aquilo como sendo providência divina, e ela então, tomada de coragem, ingressa no palácio real, como escutamos no Salmo, que nos foi entoado, cantado. Ela entoa no palácio real, arriscando a sua própria vida, porque ninguém podia ingressar naquele espaço que era reservado ao rei, e ela, vamos dizer, fura aquele bloqueio, e ingressa no lugar privado e suplica.
não por ela, mas suplica pelo seu povo. Dai-me a vida, não me mate e conserve a vida do meu povo. E a pergunta que a gente se faz e que nós podemos fazer nesta tarde: o que temos pedido para nós e para a nossa família? Muitas vezes nós pedimos coisas para Nossa Senhora. Claro, como eu disse no início, todos nós precisamos sobreviver. Todos nós precisamos de um trabalho digno para que a gente possa sustentar as nossas famílias. E é justo e necessário a gente manifestar a Nossa Senhora esse nosso desejo até de prosperidade, para oferecer um conforto para as nossas famílias e também poder ajudar os necessitados. Mas mais do que pedirmos coisas para Nossa Senhora, é preciso que as nossas famílias peçam a vida divina, a graça de Deus. Porque no dia em que um casal decide se casar na igreja, naquele momento, o menino e a menina, o jovem e a jovem, decidem colaborar um com o outro para a sua salvação e para a salvação dos seus filhos. Não adianta ter filhos bem formados intelectualmente, que estão nas melhores universidades e que ganham muito dinheiro, mas muitas vezes se tornam seres humanos cruéis e sem caráter. O pai e a mãe devem ter o orgulho do seu filho ser um homem, uma mulher virtuosa, de caráter. Não importa a profissão que ele for exercer, o mais importante é que ele seja uma pessoa boa. Um homem e uma mulher que buscam Deus, temente a Deus. Então, o maior desejo para as nossas famílias, o maior pedido que nós podemos fazer hoje é a nossa salvação e a salvação de nossas famílias. Nunca me esqueço o testemunho de uma mãe que teve que entregar o seu filho na tenra idade, uma criança de apenas 7 anos de idade. Já vinham e participavam da igreja. Eu, como padre, preocupado, dando assistência à família. Você nunca sabe qual a palavra você vai ter para este momento de sofrimento, de dor profunda. E depois que tudo passou, eu conversando com ela, ela me disse: padre, depois da Páscoa do meu filho, eu ainda vivo o luto. E eu dizia a ela: o luto será eterno, no sentido de que você vai precisar aprender a conviver com a ausência daquela que gerou. Mas ela disse: depois da Páscoa da passagem do meu filho, eu me tornei ainda mais católica. Me tornei ainda mais de Deus. Comecei a ir mais na igreja. E estou no pé do meu esposo e do meu outro filho. Por quê? Porque eu tenho certeza que o meu filho está no céu. E eu desejo um dia encontrar com ele no céu. Então eu não quero que nem eu, nem o meu esposo e nem meu outro filho perca a sua alma. Para que um dia a gente possa ser feliz junto com esse meu filho no céu. Veja que testemunho bonito. Ela, ao invés de se revoltar com a Páscoa, com a perda, ela enxergou isso com os outros olhos. Ela compreendeu o verdadeiro significado do sacramento do matrimônio e da família. Por isso que a Sagrada Família de Nazaré deu certo. Por isso que Maria, na bodas de Canaã, vai chegar para o seu filho Jesus e dizer: filho, eles não têm mais vinho. Aquela família
estava triste, humilhada, abatida, ou melhor, poderia sair triste, humilhada e abatida, envergonhada. Veja a imagem que nós podemos trazer do Antigo Testamento, quando o homem e a mulher pecaram, se viram nu, se esconderam da face de Deus, o Criador. E foi justamente Eva que vai chegar e dar ao seu marido Adão o fruto que Deus havia proibido. Enquanto que Eva deu para Adão o fruto da perdição, e claro, Adão comeu, então não adianta querer culpar a Eva, porque a gente quer sempre culpar o outro pelo nosso pecado, não é assim? Quando Deus falou com Adão, o que Adão falou? Ninguém mandou você colocar a mulher aqui, estava tudo bem, foi a mulher que você colocou que me deu o fruto. Quando Deus vai o Pai Criador vai questionar Eva, o que Eva vai falar? Estava tudo bem aqui, por que o Senhor criou a serpente? A serpente veio aqui me tentar. Então nós temos sempre esse jeito melindroso de nunca assumir o que fazemos. Então, enquanto que Eva deu a Adão o fruto proibido, Maria hoje disse o que a Jesus? O que ela disse a Jesus? Eles não têm mais vinho. Por isso Jesus chama Maria de mulher, não porque ele quis desrespeitar a sua mãe, não porque ele não amava a sua mãe, não, porque ali é o novo homem e a nova mulher, que são refeitos, ou serão refeitos e purificados, não mais pela água, mas pelo sangue que será derramado na cruz. Por isso que o sinal de Jesus não acontece em qualquer lugar, vai acontecer nas talhas da purificação, significando isso. O que é que purifica? Não é mais a água, mas o que vai nos purificar, o que vai nos salvar, é o sangue derramado por Jesus numa cruz. Este é o sinal da nova e eterna aliança que Deus fará com a humanidade. E Ele vai deixar para nós este sinal que é a igreja. A igreja é aquela que hoje, através dos sacramentos, renova e atualiza a salvação que Jesus realizou lá atrás. Por isso, a segunda leitura de hoje, nós temos o dragão que persegue esta mulher, que claro, na cabeça de João, era Maria e também a igreja, porque Maria, ela é imagem e modelo para toda a igreja. Por quê? Porque ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Então, se a humanidade, se as famílias fazerem o que Jesus manda, o mundo vai ser melhor. Mas o mundo não é melhor, porque muitas vezes muitos casais não querem nem mais casar na igreja. E quando um jovem e uma jovem decidem se ajuntar sem se casar na igreja, eles estão falando de uma forma ainda que não clara, mas eles estão mandando um recado indireto: eu não preciso de Jesus. Eu posso construir uma família pelas minhas próprias forças. Ninguém pode construir uma família exemplar, bonita e bela com as próprias forças. A gente só pode construir uma família se a gente colocar Deus, Jesus, na equação.
Por isso que antigamente era assim. Se não se casar na igreja, nada feito. Parecia radical. Não. É simplesmente reconhecer que a minha esposa, o meu esposo, a minha família não pode ser construída sem a presença de Jesus. Pela força humana, a gente só consegue fazer o pecado, mas pela graça de Deus, com a força de Deus, a gente consegue caminhar nas virtudes. Por isso, muito mais do que gerar crianças para os homens, para o mundo, é preciso que as famílias aprendam a gerar crianças, homens e mulheres para Deus, na igreja. Então, que esta missa das famílias para as famílias, nesse dia tão especial de Nossa Senhora Aparecida, nos recordem isso. No caos de nossa existência, por mais que possamos ter problemas e dificuldades, como estavam aflitas aquelas famílias ribeirinhas da vila de Guaratinguetá, nós não precisamos e nem podemos nos desesperar, porque nós contamos com a presença da Mãe, que vai nos ajudar sempre a sermos fiéis ao Filho, para que a gente possa crescer nas virtudes e construir famílias não segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Quem quer construir uma família segundo o coração e o desejo de Deus, levanta a mão. Parabéns. Vamos firmar hoje este compromisso e este propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.